Boa tarde, vamos dar continuidade, né? Agora nós vamos ler no Velho Testamento o livro de Ezequiel, capítulo 41, certo? Então pegue sua Bíblia e vamos ler juntos o livro de Ezequiel 41, tá bom? Fica no Velho Testamento. Ele diz assim: o pátio de dentro do templo. O homem mediu o pátio de dentro, era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2,5 metros de comprimento, por 7 de largura. E nos dois lados havia muros e 1,5 metros de grossura. 49. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento. 2. Por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos dois lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão, era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava adiante do salão central. Aí o homem me disse: este é o lugar santíssimo. 5. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos, uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. 6. Esses cômodos estavam em 3 andares. Tinha cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, parecia ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadas largas do lado de fora dos cômodos, que estavam construídos encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. Estamos lendo o livro de Ezequiel 41, tá? A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado do sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Este terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo.
Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. 14. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava ao lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado, e esse comprimento também era de 50 metros. Continuando, ele está detalhando aqui o templo, né, reconstruído depois da volta do povo de Israel, que ele estava no cativeiro. O salão de entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras, uma cara de homem virada para a palmeira e a palmeira de um lado, e uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metros de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. E terminando, as portas. Ele vai detalhar agora as portas. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Acabamos de ler aqui Ezequiel 41, ele falando detalhadamente sobre o espaço, né, do lugar de adoração. Ele falando cada detalhe para você ver que o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Aqui ele está falando de um templo, mas ele também teve todo o cuidado e toda preocupação na criação de tudo, né? Se você for
olha aí esses detalhes, né, riquíssimos, que a Bíblia descreve aí. A gente pode lembrar também da criação, de cada detalhe na hora que Deus estava criando o mundo, e principalmente o homem, né, que foi o auge, o boom da criação foi a criação do homem, né? Coisa maravilhosa. Então, muito obrigada. Mais uma leitura da palavra de Deus. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes, tá bom? Um beijo. Vamos orar nesse momento também, né? Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Vamos orar. Deus de Pai, bondoso, gracioso, Senhor, vemos te exaltar, Senhor, nesse momento, te agradecer pela leitura da tua palavra. E agora estamos lendo, Senhor, detalhes, Senhor, do lugar onde era feito a adoração, Senhor, a ti naquele tempo, Senhor. E o quanto tu detalhaste nesse livro, Senhor, cada ponto, uma medida, os detalhes das coisas que tinham, Senhor, assim mesmo. Tu continuas sendo um Deus de detalhes, Senhor, onde tu te importas com a nossa vida em cada detalhe, Senhor. Muito obrigado, porque tu tens, antes mesmo, Senhor, como nós vimos ontem no estudo na tua igreja, Senhor, antes mesmo de nós nascermos, tu já nos conhece e nos chama pelo nome, Senhor. E só vemos a te agradecer pelo que somos, Senhor. Eu, em especial, te agradeço por tudo que sou, tudo, Senhor, que tu tens feito em minha vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Amém, Senhor. Um beijo e até a próxima leitura. Tchau!